Hoje nós vamos falar sobre feitiços, bruxarias, os trabalhos feitos, né, que a gente chama de trabalho feito, e vamos falar também de antigoécia, o que é uma antigoécia. Então, minha gente, o que são os feitiços e bruxarias, como que eles funcionam, o que eles podem acarretar, tem alguma maneira da gente evitar? Como a gente pode saber se a gente está enfeitiçado, se tem alguma coisa ruim atuando sobre a gente, e mais, como resolver, que é o mais importante, né? Então, eu quero começar a nossa conversa destacando para você que quando a gente fala em feitiço, quando a gente fala em bruxaria, a gente não está falando daquela situação de obsessão. A situação de uma obsessão comum é uma atuação de um espírito sobre uma pessoa, construindo vínculos mentais com aquela pessoa e que vai se intensificando conforme esses vínculos também vão se fortalecendo. Ou seja, é algo entre um espírito e uma pessoa. O feitiço não. O feitiço, para ser considerado feitiço realmente, ele tem que ter necessariamente alguns componentes. E esses componentes diferem o feitiço da obsessão, você vai entender. Pode ser até que não tenha espírito nenhum participando de um feitiço, sabia disso? É isso que a gente vai explicar para você. Mas o feitiço, para ser um feitiço, ele tem que ter alguns componentes. Para que alguma coisa seja chamada bruxaria, seja chamada feitiço, ela tem que ter três coisas. A primeira delas é o óbvio, é o feiticeiro, né? É aquele que vai fazer tudo. Quem é o feiticeiro? O feiticeiro é aquele que vai emprestar ao feitiço a sua força mental, a sua atuação mental. E essa ação do feiticeiro, ela pode ocorrer ou por vontade própria, ou seja, ele quer fazer aquilo, ou ele pode ser contratado. Tem gente que vende este serviço de fazer feitiços contra outras pessoas, vende para quem está interessado. Quando o feiticeiro atua por vontade própria, é quando ele mesmo tem um interesse em prejudicar alguém, ele tem um inimigo e ele quer prejudicar aquela pessoa. Quando ele age como contratado, o nome já diz, né? Quando ele vende os seus serviços para terceiros. Para um bom feiticeiro, minha gente, o resultado desses serviços, se é por vontade própria ou se é contratado, o resultado vai depender de qual é a finalidade, se foi ele que quis ou se foi uma pessoa que contratou. Porque o bom feiticeiro, ele sabe usar bem a sua força mental, independente de como aquilo vai ser gerado, se é por vontade dele ou se é por contrato de alguém. Mas o mais natural é que o feitiço seja maior quando o feiticeiro tem aquele interesse, quando o feiticeiro tem raiva daquela pessoa. O trabalho, nesses casos, normalmente surte muito maior efeito. Sabe por quê? Porque todos nós temos a nossa força mental. Se a gente souber utilizar a nossa força mental, a gente pode fazer coisas impressionantes, coisas que você nem imagina, só com a nossa convicção, a nossa certeza de que aquilo vai dar certo. Mas essa força mental que todos nós temos, ela é sempre amplificada, ela é potencializada pelos nossos sentimentos. Então sempre vai ter alguma diferença entre o resultado de um trabalho feito por comércio, ou seja, que o feiticeiro vendeu aquele serviço, e o resultado que ele fez com ódio daquela pessoa, com a vontade de que aquela pessoa sofra, porque aí você vai ter o sentimento que vai potencializar a força mental. Aliás, essa questão do sentimento potencializar a força da mente, ela também acontece para coisas positivas, não é só para um trabalho feito para uma bruxaria, não. Tem muita diferença, por exemplo, entre você fazer um trabalho para ajudar alguém, simplesmente por fazer, porque alguém pediu, olha, faz um trabalho aqui para ajudar alguém, então você faz ali porque você, pela sua obrigação, tal. E tem diferença entre isso e você fazer aquele trabalho para ajudar alguém com amor, querendo de verdade que aquela pessoa fique boa, que ela seja feliz. Este trabalho feito com o sentimento do amor, ele vai ter muito mais potência do que aquele trabalho feito só por fazer. Então, o sentimento, eu quero dizer isso, o sentimento ele é sempre muito importante. E ele é tão importante que muitas vezes não é preciso nem que haja o feitiço, aquele trabalho propriamente dito. Às vezes, só pela força mental, impulsionada pelo sentimento, o feiticeiro já consegue o que ele quer. Então, nesse caso, quando não tem outros elementos, tem só o feiticeiro ali mentalizando, o feiticeiro querendo aquilo, ele nem usa nada, aquilo não é um feitiço. Então, não tem como caracterizar como um feitiço, porque não tem os outros dois elementos que eu vou falar. Mas a gente chama isso de mentalização. Neste caso, o feiticeiro ele vai conseguir o que ele quer, o mal daquela pessoa, só pela sua força mental, assim, impulsionada pelo seu ódio, pela sua raiva. Então a gente chama de mentalização negativa, ou então no popular, né, aquela praga
que é uma coisa que não tem nada material ali, não tem elemento nenhum, mas pela força mental atingiu alguém. E quando isso acontece em sentido oposto, para ajudar alguém, nós também chamamos de mentalização, só que mentalização positiva ou então bênção. Né? É o caso daquela mãe, por exemplo, que mentaliza muito bem pelo seu filho, para as coisas darem muito certo. Ali não é um feitiço, porque não tem outras coisas ali envolvidas, é só a mentalização, e que nós podemos chamar de bênção. Mas voltando aí ao feitiço, eu disse que para o feitiço ser feitiço, ele tem que ter 3 coisas. A primeira delas é o feiticeiro, que é quem vai emprestar sua força mental para aquilo acontecer. A segunda delas é muito importante. A segunda coisa que é necessária para que haja um feitiço, sabe o que é? É o que a gente chama de endereço vibratório. O que é o endereço vibratório? O endereço vibratório é o ponto de chegada, é para onde vai ser enviada aquela força negativa que vai ser manipulada com aquele trabalho que está sendo feito, com aquela bruxaria, com aquele feitiço. Todo feitiço tem que ter algum lugar para onde ser direcionado, que normalmente é uma pessoa, né? Então, o endereço vibratório é importante. E o que é o endereço vibratório de uma pessoa? O endereço vibratório de uma pessoa, ele é obtido, ele é conseguido pela utilização de coisas que tenham tido contato com aquela pessoa ou que pertençam àquela pessoa. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Olha só, todos nós geramos energia o tempo inteiro, né? E falando assim, a grosso modo, por onde a gente passa, nas coisas que a gente toca, a gente deixa um pouquinho de nós. A gente deixa um pouquinho da nossa essência, um pouquinho da nossa energia. Em outras palavras, é como se a gente deixasse o nosso rastro energético por onde a gente passar, por onde, nas coisas que a gente pegar, nas coisas que a gente usar. Então, essas energias, como saíram de nós, elas têm a nossa marca, elas têm a nossa assinatura energética. E assim como não tem 2 digitais iguais, né, de pessoas diferentes, digitais iguais, também não tem pessoas que tenham o mesmo registro energético. Então, aquela energia, aquela partezinha nossa energética que ficou junto de algum objeto, por exemplo, ou naquele lugar por onde a gente passou, ali está o nosso registro energético. Então, utilizando alguma coisa que ainda esteja impregnada com aquele nosso rastro, com aquela nossa energia, o feitiço que está sendo feito, que está sendo gerado, ele vai conseguir encontrar aquele a quem é direcionado, de onde partiu, de onde saiu aquele rastro, de onde saiu aquela essência, aquela energiazinha. Ramatiz compara isso, esse processo de usar o nosso endereço vibratório, ele compara isso com o cão farejador, né? Que ele cheira a roupa suada de alguém e com isso ele consegue encontrar a pessoa. É a mesma coisa. Aquela roupa que nós usamos, ela tem a nossa essência, tem a nossa energia que ficou guardada ali porque a gente usou muitas vezes aquela roupa. Então, utilizando aquela essência, o feiticeiro consegue encontrar aquela pessoa para que é a dona da roupa, para quem ele vai direcionar o feitiço. Então, com o tempo, essas energias que ficaram impregnadas na roupa, que ficaram impregnadas onde a gente passou, elas vão desaparecendo, vão se dissipando, né? Até porque outras pessoas circulam, outras pessoas pegam naquilo, mas naqueles objetos com os quais a gente teve maior contato, ou por mais tempo, o nosso rastro vai demorar mais para dissipar. A nossa energia vai demorar mais para sair dali, ela vai ficar mais presente, mais duradoura. Por isso que algumas coisas são muito utilizadas pelos feiticeiros, algumas coisas nossas, como peças íntimas, que ali está a nossa essência principal, vinda do nosso chakra básico, que fica na região genital. Então, as nossas peças íntimas, roupas usadas, pentes, às vezes alguma bijuteriazinha que a moça usou por muito tempo, sumiu. Está lá, está na mão do feiticeiro e ele está usando aquilo como endereço vibratório. Um papel escrito por nós, assinado por nós, ali tem a nossa essência também, tem a nossa energia. Uma fotografia nossa, ou então, se não tiver nada disso, o nosso próprio nome. O nosso próprio nome, às vezes não foi a gente que escreveu, mas ele também faz parte do nosso registro energético. Então, ele também serve como endereço vibratório. Então, qualquer coisa nossa, ou com a qual a gente tenha tido contato, ali tem a nossa essência, tem a nossa energia, e é através dali que o cão farejador ou o feiticeiro pode nos encontrar no mundo espiritual. Pronto, aí tendo o feiticeiro o nosso endereço vibratório, só falta agora o terceiro elemento para caracterizar um feitiço. Eu falei aqui que o primeiro é o feiticeiro, o segundo é o endereço vibratório e o terceiro é o condensador energético.
Tendo esses 3 elementos, o feitiço está completo. Vamos explicar o que é o condensador energético. O condensador energético é o elemento material que vai ser utilizado como se fosse uma bateria. Ali vão ser colocadas, vão ser condensadas as ondas mentais que vêm do feiticeiro. Lembra que eu falei que ele empresta a força mental dele para o feitiço? Então ele vai condensar ali naquele elemento material a sua força mental. E mais, aquilo ali ainda vai ser, aquela força mental do feiticeiro que vai estar ali condensada, ainda vai ser acrescida das características daquele material. Porque cada material é diferente do outro, né? Então, cada material tem a sua própria característica e cada característica gera algo diferente. Então, o feiticeiro vai escolher o melhor material de acordo com o propósito dele, do que ele quer que aconteça com a pessoa, e vai juntar aquilo ali à mente dele, à força mental dele, vai potencializar aquelas características do material e vai direcionar alguma coisa dali para o seu endereço vibratório. Deixa eu explicar como que isso funciona. Olha só, tudo na natureza tem uma contraparte invisível, uma contraparte etérica que é igualzinha à parte material daquele objeto ou até de um ser vivo. É igualzinha, só que não num estado material, num estado sólido, e sim num estado que a gente chama de estado irradiado, um estado energético. Sendo num estado energético, aquela contraparte, que é igualzinha àquele objeto, sendo num estado energético, aquilo tem uma certa liberdade de ser manipulado, de ser mexido, aquela energia, aquela essência que é o duplo daquele objeto, e de ser até transferido para alguém. Então, o que acontece? Falando de uma maneira simplificada, que é para a gente entender melhor, a coisa acontece mais ou menos assim. O feiticeiro pega aquele elemento e aí ele condensa nele a sua força mental. E, em seguida, ele pega aquele elemento ali, com a força mental que o feiticeiro colocou ali, e conecta o seu duplo, essa parte invisível daquele elemento, a parte etérica daquele elemento, conecta aquilo com a parte etérica do endereço vibratório daquela pessoa. Em outras palavras, ele conecta aquele feitiço, aquilo que ele está impregnando naquele elemento, com o endereço vibratório de alguém, com alguma pessoa. E aí, a partir desse momento, a parte etérica daquele objeto, daquele elemento, vai passar a ser absorvida por aquela pessoa. Fez um canalzinho, fez uma ligação, fez uma ponte entre aquilo e aquela pessoa. Aquela parte etérica daquele objeto, ela tem características do objeto e ela também vai escoar para a pessoa não apenas as características daquele objeto, mas também as características do que o feiticeiro colocou ali pela sua mente. Então, isso vai ser absorvido lá do outro lado. Vai ser absorvido por aquela pessoa que foi conectada porque foi usado o endereço vibratório dela. E aí, tudo que acontecer naquele elemento físico, que está distante da pessoa fisicamente, mas tudo que acontecer ali vai alterar a sua contraparte invisível, a sua contraparte etérica, vai trazer alguma diferença ali, e isso, que já está sendo absorvido lá pela pessoa, vai provocar naquela pessoa as mesmas coisas que estão acontecendo aqui. Alterações semelhantes àquelas que estão acontecendo aqui naquele elemento material. Então, alguns objetos são muito comuns de serem utilizados em trabalhos como esse. Eu vou falar aqui de um deles, por exemplo, e aí você vai entender como que isso funciona. Alguns elementos são muito comuns em trabalhos como esse, porque eles têm algumas características físicas que vão se refletir na sua parte etérica, na sua parte irradiada, na sua parte energética, e que, quando forem absorvidos pela pessoa, vão fazer mal para a pessoa. Um desses objetos, por exemplo, são os objetos metálicos. Agulha, prego, alfinete, navalha, tesoura, faca, tudo que é de metal. Por quê? Porque quando o feitiço for instalado, quando ele for feito, a contraparte energética desses metais vai ser direcionada lá para aquela pessoa e vai ser absorvida por ela. E uma vez que for absorvida, lá, quando chegar na pessoa, ela vai deixar de ser simplesmente algo etérico e vai se transformar em algo físico dentro do seu organismo, dentro do organismo da pessoa. Não no formato do objeto, não é que vai se materializar dentro da pessoa lá a tesoura, a navalha, a agulha, às vezes até acontece, eu já vi casos assim. Mas normalmente ela vai se materializar dentro da pessoa, aumentando, não como o objeto em si, mas trazendo para a corrente sanguínea daquela pessoa mais concentração daquele metal no seu sangue. A Ramati chama de metalóides, né? Então, todos nós temos no nosso organismo
mas numa concentração certinha, metalóides que nos fazem bem. Todos nós temos ferro no nosso sangue, todos nós temos alguns metais, cromo, cádmio, enfim. Mas o excesso dos metais na nossa corrente sanguínea vai causar uma série de distúrbios e podem até levar à morte. Então, quando o feiticeiro usa um metal para desse metal fazer um trabalho para alguém, ele está conectando esta pessoa a este metal através dessa contraparte etérica. E isso vai começar a ser escoado para lá numa forma irradiada, numa forma energética. Quando chegar lá na pessoa, se precipita, ou seja, entra na corrente sanguínea como algo físico. Na maioria das vezes, para ser sincero com vocês, o feiticeiro nem sabe explicar esse processo todo, tá? Ele só sabe que se botar o alfinete ali, isso vai funcionar e vai causar mal-estar na pessoa lá. Ele nem sabe como e por que isso acontece. Ele sabe porque alguém ensinou para ele, ele aprendeu dessa forma e funciona. Então, quando temos excesso de alguns metais, por exemplo, na nossa corrente sanguínea, pode causar cegueira, pode causar problemas renais seríssimos, pode causar distúrbios neurológicos, pode causar uma série de outras consequências e até a morte. Então, aquela historinha do bonequinho espetado com alfinete é verdade. É verdade, aquilo pode acontecer. O metal que está sendo utilizado naquele trabalho ali, ele vai transferir para a pessoa, encontrando o seu endereço vibratório, vai transmitir para a pessoa características do metal. E o metal vai aumentar a concentração dentro do corpo físico da pessoa e ela vai ficar doente. Ela vai adoecer e ela pode morrer. Algumas vezes o feiticeiro utiliza objetos no seu trabalho, no seu feitiço, moldados de acordo com o órgão que ele quer mais afetar, que é para que aquilo se precipite e atinja mais determinado órgão. Então, às vezes é o coração, às vezes é o rim, já vem até pronto, né, de cera, e aquilo pode ser usado. O coração, os rins, a cabeça, ou às vezes o corpo inteiro da pessoa. E aí ele coloca ali o endereço vibratório da pessoa e tudo que ele fizer com aquele objeto pode ser sentido lá do outro lado pela pessoa porque está conectada pelo seu endereço vibratório, por aquele elemento que foi condensado com a mente do feiticeiro e que foi conectado ao seu endereço vibratório. Eu estou falando aqui de objetos, mas nem sempre é só objeto inanimado que pode ser utilizado para feitiço. Às vezes, o condensador energético, onde o feiticeiro vai colocar sua força mental, pode ser um animal. Opa, eu falei em animal aqui sendo utilizado em feitiço, eu tenho certeza que você lembrou imediatamente de galinha, né? Galinha sendo oferecido para alguma entidade. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um animal sendo utilizado como condensador energético. Este animal sendo conectado ao endereço vibratório de alguém e sendo manipulado pela força mental do feiticeiro. Esses animais normalmente são escolhidos porque eles possuem alguma característica biológica peculiar. E com essas características, eles se tornam interessantes para aquilo que o feiticeiro quer. Um dos animais mais conhecidos nessa história de feitiço, de bruxaria, é o sapo, né? Todo mundo já ouviu falar do nome costurado na boca do sapo. É verdade. O sapo é um animal que é muito utilizado em casos de bruxaria. Por quê? Porque ele tem um sistema neurológico bem peculiar, né? Bem diferente. E você percebe que o sapo, mesmo em agonia ou morto, ele ainda algumas atividades elétricas ainda percorrem o seu corpo. Então você vê os espasmos, né? Aquilo a gente percebe através dos espasmos das perninhas dele, às vezes mesmo morto, por exemplo. Então ele tem um sistema neurológico muito peculiar. Então, por isso ele é muito utilizado. Quando alguém coloca alguma coisa, quando o feiticeiro coloca alguma coisa de alguém dentro do sapo, ele está conectando aquele animal a um endereço vibratório, ao endereço vibratório daquela pessoa. Botou ali o nome da pessoa, botou ali um anel que a pessoa usa dentro do sapo, um pedacinho do cabelo, e aí costura a boca do sapo. Com a boca costurada, o que vai acontecer? O bichinho vai começar a sofrer, né? E vai começar a sofrer e vai começar a definhar, porque vai parar de se alimentar. E aí, pela conexão que foi feita com aquele endereço vibratório, ele vai transmitir para a vítima, lá do outro lado, toda aquela dor, todo o mal-estar que ele está sentindo pela desnutrição. Ele está definhando, ele vai transmitir isso para aquela pessoa. A pessoa vai começar a definhar.
E quando o sapo começar a morrer, que ele vai entrar naquele estado espasmódico, né, pelo seu sistema neurológico que é tão peculiar, ele vai transmitir à pessoa também aquelas sensações. E aquelas sensações dos espasmos, aquela sensação do sistema neural, do sistema neurológico do sapo comprometido, aquelas sensações vão trazer para a pessoa problemas neurológicos, tonturas, falta de coordenação motora, espasmos, ou até a catalepsia também, e até a morte. Então, esse foi um exemplo de animal utilizado em trabalhos para o mal, mas tem outros tipos também. Então, como eu falei aqui, nós temos, para caracterizar um feitiço, tem que ter 3 elementos: o feiticeiro, o endereço vibratório e o condensador energético. É aquilo que vai condensar a força do trabalho que vai mandar para alguém. Faltando um desses elementos, não é um feitiço. Pode ser uma mentalização, pode ser qualquer outra coisa, mas não é um feitiço. Mas, além desses 3 elementos, tem ainda um 4º elemento, e que eu não classifico como essencial, porque o feitiço pode ocorrer sem esse 4º elemento, ele só precisa desses 3 que eu falei, mas se tiver esse 4º elemento, o feitiço ganha potência, ganha rapidez, ganha força, a coisa acontece mais rápido e com mais força. Esse 4º elemento é a cooperação de algum espírito trevoso, algum espírito que resolva ajudar nesse processo todo aí, em troca, normalmente, de favores, obviamente, né? Então, no mundo espiritual, minha gente, para você ter uma ideia, tem uma coisa que tem mais valor para esses espíritos trevosos do que o ouro tem para nós. Essa coisa é o plasma vital, é a energia vital. Com esse plasma, com essa energia vital, os espíritos trevosos constroem aparelhos, constroem coisas que vão facilitar os seus processos obsessivos. Então, eles têm muito interesse em obter o plasma, em obter essa energia vital. Essa energia vital, ela pode ser encontrada no nosso corpo. Quando a gente morre, fica ali o resíduozinho, então eles às vezes aproveitam isso. Ou então ela pode ser encontrada no corpo de animais recém-mortos, recém-sacrificados. O animal morre, o animal acaba a vida do animal, mas fica ali um restinho de energia vital. E essa energia vital, os espíritos trevosos se interessam por ela, porque ela ajuda eles as utilizam como matéria-prima para fazer as coisas, os objetos que eles querem fazer para a obsessão lá no mundo espiritual. E é por isso que é muito comum espíritos sombrios se oferecerem para ajudar o feiticeiro a fazer algum feitiço. Eles pedem em troca, obviamente, o quê? Animais. Aí entra a galinha que você pensou quando eu falei na utilização de animais. A galinha, ela é muitas vezes utilizada para isso, para pagar pelo serviço de algum espírito sombrio desse. Ele vai fazer aquele serviço, vai cooperar com o feitiço, desde que ele receba a dose dele ali do que interessa para ele, que é essa energia vital. O feitiço em si, como eu disse, pode acontecer sem isso, sem a presença de qualquer espírito, sem a cooperação de qualquer espírito, mas esses espíritos têm interesse em cooperar e aí eles se oferecem para isso. E esses espíritos, eles se fingem de Exus, se fingem de Pombagira, aí pedem o animal é sacrificado, eles absorvem aquele plasma, que para eles vale ouro, e às vezes eles até empregam outros espíritos para trabalharem para ele. Ele é o principal, ele fica sendo o comandante daquele ato todo perverso que vai acontecer, e ele coloca outros para trabalhar para ele. A gente percebe quando ele coloca outros para trabalhar para ele, quando é o caso, por exemplo, daquele espírito que se diz um Exu, se diz uma pombagira, fala assim, olha, me dá uma galinha, me dá não sei o que, brananá. E aí a pessoa faz aquilo. E ele fala assim, quando terminar o trabalho, quando conseguir o que você quer, aí em agradecimento, você dá outra galinha, você bota bebida, você faz aquilo, faz aquilo. Quando acontece isso, normalmente é porque a parte dele vai ser ali, naquele momento que foi feito o acordo, que foi feito o trato, naquela galinha ali que morreu, ele vai absorver ali o plasma, a energia vital daquela galinha. E quando terminar tudo, aquilo que for oferecido, que ele disse que era como agradecimento, na verdade é para pagar os seus empregados. Aí é para os outros. Quando os outros concluírem o seu trabalho lá, os outros recebem um pagamento, que aí são os vapores alcoólicos da bebida que foi oferecida, o plasma de outras galinhas, aí é outra coisa. Ok, muito bem. Nós falamos aqui como que os trabalhos são feitos, mas como saber se tem algum feitiço sobre você? Como saber se eu estou enfeitiçado, se eu estou embruxado? Minha gente, não tem outra maneira a não ser através de uma consulta. Tem que fazer averiguação espiritual. Você pode até desconfiar que possa ter um trabalho feito se as coisas estiverem realmente muito ruins para você, já tentou de tudo, não resolveu. Às vezes aquele problema de saúde que ninguém resolve, que o médico não encontra qual é o problema, abre, fecha e não resolveu nada.
Pode ser um problema sério de um trabalho espiritual, de uma bruxaria, mas somente numa consulta que vai saber. Essa consulta pode ser com jogo de búzios, né? Tem lugar que joga búzio para ver se tem algum feitiço, ou pode ser numa consulta com preto velho, com Exu, enfim. Cada lugar vê de uma maneira diferente. E assim como cada lugar vê de uma maneira diferente, cada lugar também resolve de uma maneira diferente. Tem lugar que resolve feitiços com ebóis, passa os ebóis ali e vai desfazer a conexão da pessoa com aquele condensador energético, vai desfazer a ligação do seu endereço vibratório com aquele trabalho. E aí acaba o trabalho. Tem lugares que procuram resolver com banhos ou com descarrego de Exu. Enfim, cada lugar trabalha de uma forma diferente e todas funcionam. Eu só não posso falar muito sobre como outros lugares funcionam, porque eu não tenho essa competência, mas eu posso falar como é feito na nossa casa. Lá na casa do Caboclo Birajara, todos os trabalhos feitos, todas as bruxarias, são desmanchadas em um trabalho que nós chamamos de anti-goécia. Anti é contra, goécia é magia, contra a magia. Esse trabalho ele é dirigido normalmente por um Exu ou por uma pombagira, e durante este trabalho, esta entidade, pela sua sensibilidade sobre as energias que estão circulando o consulente, pela sua clara evidência, ela vai identificar o quê? Em primeiro lugar, se tem um trabalho. Segundo lugar, como que o trabalho foi feito, qual foi o condensador energético que foi utilizado, se foi animal, se foi alguma coisa física, se foi enterrado em algum lugar, enfim, vai ver como foi feito. Em terceiro lugar, vai ver se aquilo ainda está atuando e como está atuando, quais são as consequências que está trazendo para a pessoa, ou na vida física, ou no seu organismo físico em questões de doença. Ela vai ver também, em quarto lugar, se tem espírito envolvido ou não, porque, como eu disse, o feitiço pode não ter espírito nenhum. Bastava aquelas três coisas, né? Espírito é um plus, é algo a mais. E, em quinto lugar, esta entidade vai ver como desmanchar e vai resolver o problema. E aí, a partir daí, seguindo a sequência necessária, ela vai desmanchar aquele trabalho, vai cortar a ligação daquela pessoa ou do seu endereço vibratório com aquele condensador energético que foi usado, vai consertar os efeitos que aquilo já esteja causando no seu corpo físico. Gente, eu me lembro de um trabalho que uma vez a minha pombagira fez e que foi assim uma coisa impressionante. Na contraparte etérica da pessoa, estava cheio de bicho por dentro da pessoa, aranhas, baratas. Então a pombagira teve que fazer como se fosse uma cirurgia, abrir a contraparte etérica da pessoa, retirar todos aqueles bichos que estavam lá, que tinham sido trazidos pelo trabalho, de como o trabalho tinha sido feito, para a pessoa melhorar da saúde. A pessoa melhorou, graças a Deus. Mas então, uma coisa importante a gente lembrar. Pode ser que a gente tenha ficado com a ideia, por tudo que a gente conversou aqui, que todos nós somos suscetíveis a ficarmos recebendo feitiço de quem quiser nos prejudicar. A gente está assim à mercê de qualquer um? Não é bem assim. Tem como a gente se precaver. A primeira coisa, minha gente, para a gente se precaver, é a gente não deixar rastro, né? Se sumiu alguma coisa sua, desconfia. É alguma coisa que você usava, uma calcinha, é uma cueca, é algum objeto que você usava, sumiu de repente, algum papel que você deixou assinado, uma fotografia, desconfia, procura já saber se está sendo usado como endereço vibratório para algum trabalho. Essa é a primeira coisa. Mas o mais importante, para o feitiço encontrar o nosso endereço vibratório, isso é fácil. Agora, ele só é absorvido por nós, pelo nosso campo vibracional, se a gente vibrar em faixa semelhante. Vibrar em faixa semelhante significa vibrar com baixas vibrações, medo, irritação, rancor, mágoa. Todos esses sentimentos abaixam as nossas frequências e nos colocam na mesma faixa do trabalho. Que o trabalho foi feito com isso, foi feito com ódio, com mágoa, com rancor. Então, se a gente vibra assim, a gente está entrando em sintonia. Então, mesmo que o feitiço encontre o nosso endereço vibratório, ele só vai ser absorvido por nós se a gente deixar. Isso significa que a gente tem sim responsabilidade sobre aquilo que nos atinge. Nós podemos sempre evitar o próximo trabalho se a gente mudar os nossos padrões mentais, se a gente mudar os nossos padrões emocionais. É por isso que a pombagira lá no terreiro, quando ela termina um trabalho de anti-goécia, ela sempre deseja aquele consulente que ela acabou de descarregar, acabou de desfazer o trabalho, ela sempre relembra da necessidade que ele tem de mudar o padrão mental e emocional que ele vem mantendo, né? E essas palavras, claro, guardando as devidas proporções, me lembra muito palavras de Jesus, quando ele curava alguém. Toda vez que ele curava alguém, ele encerrava a sua conversa com aquela pessoa falando o quê? Agora vá
e não peques mais. Então é isso que a gente tem que fazer, minha gente. Vamos mudar o nosso padrão mental, vamos tentar errar menos, vamos tentar vibrar positivo. E aí o feiticeiro pode fazer o que quiser que não vai lhe atingir. Um grande beijo, fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.